Saudações, esta é a disciplina de comandos e acionamentos elétricos, aula número 9. Então, nesta aula vamos estudar sobre aceleração rotórica. Então, vamos fazer uma introdução breve, vamos falar sobre o acréscimo de resistência ao rotor, curva de conjugado, dimensionamento dos componentes e vamos falar sobre sistemas de partida e aceleração e alguns exercícios propostos. Introdução. Ao ligar uma máquina ou equipamento, pode ser necessário que inicie a operação em baixa velocidade, com torque significativo, e conforme acelera e estabiliza em certa velocidade reduzida, haja a possibilidade de aumentar a velocidade de maneira gradativa, mantendo o torque necessário, até que se atinjam velocidades de torque nominal. Aplicações com elevada inércia e conjugado resistente alto podem utilizar sistemas de aceleração rotórica. Vamos estudar nesta aula esse método de partida que pode ser uma solução para a necessidade descrita. O motor utilizado nessa aplicação é o de indução trifásico de rotor bobinado ou simplesmente motor com rotor de anéis, comentado na primeira aula. Então, observe que esses anéis aqui deslizantes conseguem injetar correntes ou tensões nas bobinas do rotor, através de um anel deslizante com escovas de carvão. Então, é um método aí interessante, diferente do motor de indução convencional. Acréscimo de resistência ao rotor. Ao acrescentarmos resistência ao rotor, aumentamos o torque na partida, e o torque máximo é obtido a uma velocidade abaixo da velocidade nominal de placa, ou seja, escorregamento elevado. Obtém-se certa redução da corrente de partida também. Quanto maior o valor da resistência inserida, maior o torque na partida, e o torque máximo é alcançado em velocidade menor. Então, isso significa que o escorregamento aumenta com o acréscimo de resistência ao rotor. Para esse tipo de motor aí, naturalmente, com escovas, com essa configuração aí. Então, pode-se fazer de forma discreta a inserção de bancos de resistência, conforme está mostrado aqui abaixo. Então, podemos observar que aqui está o motor e estão conectados aqui conjuntos de resistências aqui trifásicas, uma para cada fase, aqui conectado ao rotor. De que forma a conexão ao rotor é feita por meio daquelas escovas, anéis e os anéis deslizantes. Então aqui o motor é trifásico, temos aqui o cabo de proteção aterrado. Então podemos observar que cada conjunto de resistência é acrescentado conforme as contatoras aqui são acionadas. Então aqui temos, por exemplo, a contatora K4, K3 aqui e K2 aqui. Se a contatora aqui K2 for acionada, então vai existir um curto-circuito aqui, por cima aqui. Logo, a resistência acrescentada é muito baixa, ou seja, próxima a zero. Então não se acrescenta nenhuma resistência externa a próprias resistências que já existem nos enrolamentos das bobinas do rotor. Entretanto, se estiver aberta, aqui estiver aberta K2, então podemos curto-circuitar aqui K3, ou seja, acionar K3. Então o banco de resistência inserido é esse aqui, esse banco é um R1. No caso seria já o acréscimo de um pouco de resistência aos enrolamentos do rotor.
Podemos então deixar em aberto também esse aqui, né? Deixar em circuito aberto, mas curto-circuitar aqui K4. Se K4 for curto-circuitado, então vai adicionar aqui um conjunto de resistência R1 e R2, né? Um R1 e um R2. Entretanto, se nenhuma das contatoras estiverem acionadas, todas em circuito aberto, então as três em circuito aberto, a K2, K3 e K4, então o banco de resistência aqui vai estar completo, levando em conta que estão em série, né, em cada uma das fases, uma resistência de cada um dos bancos. Então os três conjuntos aqui de resistências vão fazer o efeito aí de aumentar ao máximo a resistência das bobinas aí do rotor, ou seja, elevando o torque, né, bastante durante a partida desse tipo de motor. Então aqui temos outra metodologia que podemos utilizar para a variação da resistência externa. Ao invés de ser conjuntos discretos, conjuntos, né, discreto de resistência, temos aqui um método de fazer essa variação de forma, né, progressiva através de um reostato ou parecido com um potenciômetro, né, que pode variar essa resistência desse banco externo aqui de forma progressiva, né? Então temos aqui a conexão em estrela do rotor, né, das bobinas do rotor. Então aí é a conexão em estrela, e aqui está a estrutura, né, do rotor. Temos aqui obviamente slip rings, que são os anéis deslizantes, junto com as escovas, né, de carvão, que são os brushes. E temos aqui, claro, o eixo do rotor representado. E também, claro, né, repetindo aqui, temos o banco externo conectado em estrela de resistências. Então aqui é uma representação, né, de um banco trifásico de resistências, né? No lugar de bancos de resistências, pode-se utilizar reostato trifásico, como já vimos na representação, sendo a aceleração feita pela atuação nesse reostato. Então aqui tem aqui um dial ou um knob, né, que pode ser acionado para variar a resistência desse banco de resistência aqui, que pode variar de forma quase que contínua. Se inserido um valor de resistência ideal, o torque máximo é obtido logo na partida, com escorregamento igual a 1 e corrente de partida reduzida. Acima do valor de resistência que provoca essa condição, obtém-se correntes de partida menores, porém torques de partida menores também. Pela natureza do rotor, com enrolamento em substituição às barras da gaiola de esquilo, nos sistemas de aceleração rotórica, a corrente de partida pode ficar entre 2 e 3 vezes a corrente nominal. E mesmo assim, obtemos torques consideráveis. Curva de conjugado. Podemos entender um pouco mais do motor com auxílio das curvas de conjugado. Cada curva da figura é relativa a um conjunto de resistências inseridas em série com o rotor, ou seja, dessa figura aqui. Ou seja, na partida, com K2, K3 e K4 desligados, figura ao lado, a resistência inserida no rotor é máxima. Então, como falei anteriormente, quando está desligado aqui K2, vamos colocar em vermelho, desligado K2, desligada K3 e K4, então
como vimos, a resistência aqui vista, né, pelo rotor, pelas bobinas do rotor é máxima. Ou seja, podemos ver que são agregados esse conjunto de resistências aqui, esse banco de resistências, um R1 e esse aqui, de forma que tenhamos uma resistência aí trifásica, né, sendo que estão em série cada uma delas, né? Então o efeito vai ser, né, visto aqui nesse gráfico. Vamos ampliar. Como vimos anteriormente, caso cada uma das contatoras estiverem desligadas, K2, K3 e K4, então implica que a resistência equivalente é a soma das resistências de cada banco de resistências aqui, ou seja, a soma dos 3 bancos de resistência será a resistência equivalente e máxima, né? Se esse valor máximo coincidir com o ajuste do motor, com os parâmetros do motor, pode ser que nessa situação esse conjunto de resistência máximo aí gere torque máximo para a velocidade zero aqui, 0 RPM, aqui no eixo horizontal é a velocidade em RPM percentual com relação à velocidade nominal. Então podemos notar aqui que o conjugado é máximo quando a soma das 3 resistências R1 mais R2 mais R3 estão lá configuradas topologicamente, no caso, na lógica do circuito elétrico. Então, notamos que essa aqui seria a curva de torque em função da velocidade percentual, caso essas 3 resistências fiquem, né, ativadas, né, durante toda a partida do motor. É claro que, como podemos ver aqui, é muito difícil o motor atingir velocidade máxima, né, nessa configuração, porque vai depender da curva de torque. Se a curva de torque, por exemplo, for uma curva de 0 aqui e interceptar em algum momento aqui, então o ponto de equilíbrio, né, será justamente esse aqui. Então o motor não vai mais, a princípio, acelerar além dessa velocidade aqui, né, percentual, né, com esse banco de resistência aí completo, todas as resistências, né, ativadas. Para desativar as resistências, as contatoras devem estar ativadas, né, ou seja, as contatoras geram curto-circuito aqui para retirar os bancos de resistência do lado direito. Então, e fica apenas as do lado esquerdo, né, antes do curto-circuito causado por cada uma das contatoras ali. Caso então apenas os bancos R1 e R2 estiverem ativados, então a contatora aqui K4 tem que estar ativada, né? Se ela estiver ativada, aqui estiver ativada, então indica que a resistência do rotor será apenas R1 mais R2, apenas essas duas resistências aqui. Então podemos notar a curva de torque aqui. Essa será a curva de torque para essa nova situação. Então observe que agora o torque na partida é menor e o máximo ocorre a uma velocidade acima, né? Acima do zero. Então aqui o torque máximo vai estar uma velocidade acima do zero, bem à frente, no caso. Podemos então mudar então também a configuração e acionar a contatora K3. Se acionarmos a contatora aqui K3, então vamos ter apenas o banco aqui, o primeiro banco aqui, R1, um R1. Então está aqui ativado apenas um R1. E para essa configuração, se o motor partisse desde o início apenas com ela, então a curva de torque seria essa e chegaria, né, até aqui. Veja os pontos, né, de equilíbrio com
uma curva aí de conjugado mecânico resistente, né? Genérico aí, fictício. E no final, se a contatora aqui K2 estiver ativada, então vão sair todas as resistências, né? Então vai ser a menor resistência possível, e então aqui será a curva normal, nominal, sem nenhuma resistência inserida. Então o torque máximo, né, se desloca lá para uma velocidade, né, bem maior, bem acima. Então a pergunta seria, né, como trabalhar com esse conjunto de resistências de forma dinâmica. Então poderia haver então uma técnica, né, ou uma tática na qual poderia, né, mudar dinamicamente as resistências e aproveitar sempre o máximo os picos, né, de torque. Então aqui mostra aqui o gráfico essa possibilidade, onde então começa com as 3 resistências e à medida que a velocidade aumenta, né, a velocidade vai aumentando, muda a configuração. Então há um chaveamento de um conjunto de resistência para o outro. Então aqui pode iniciar com os 3 bancos de resistência, R1 mais R2 mais R3. Depois pode haver um chaveamento quando interceptar aqui, pode ser quando interceptar aqui, por exemplo, pode ficar apenas R2 e R1. Então o motor, né, pode passar apenas para os 2 bancos com R2 e R1 para aproveitar o máximo, né, de torque dessa configuração. Aí aqui houve uma saída aqui, né? Aqui o próprio gráfico mostrou aqui, mas claro, poderia chegar aqui no ponto, nesse ponto aqui, para aproveitar o máximo possível, mas seria difícil detectar, né, esses pontos sem um sensor ou alguma coisa assim. Então aqui pode ser definido de forma empírica, né, através de um temporizador, se é possível conhecer de forma aproximada o comportamento da aceleração do motor conforme a carga, né? Então pode mudar de contatura ali de forma automática para selecionar os bancos de resistência. Se fosse aqui, então seria o máximo aproveitado, né? O banco R2, R1, né, com sua máxima, seu máximo torque. Aí passaria para aqui para o caso de apenas o banco R1, aproveitando esse pico aqui. Depois sairia, né, e passaria o motor sem esse banco de resistência quando ligasse lá a contatura K2, né, ficando apenas R1, o banco R1 ligado. Então com isso o motor teria o máximo de aceleração possível, né, e poderia chegar no equilíbrio aqui com o torque da carga aqui, na carga mecânica. Então essa seria uma técnica possível, né? É claro que essa escolha das curvas aí é feita sem usar um sensor, mas se fosse possível desenvolver um sensor, seria interessante para sempre aproveitar os máximos, né, das resistências. Ou então utilizando um reostato, né, contínuo que fosse ajustando para sempre manter, né, o torque máximo, que seria uma situação ainda melhor. Então, comentando aqui no gráfico, S3, no caso aqui, né, para acionar R2, R3 e R1, e S2 para acionar R2 mais R1, e S1 para acionar R1. E finalmente, o escorregamento em condições nominais S. Então, aqui seria, né, as indicações aqui, né, S3, S2 e S1. S poderia ser as chaves, né, as botoeiras para fazer o acionamento desses bancos de resistência. O conjugado na partida, nesta condição, é o mais alto.
e a corrente de partida, como exemplo, 3 vezes a nominal. O motor parte, acelera e, enquanto vence o conjugado resistente, caminha para as condições de conjugado e escorregamento correspondentes a resistências inseridas no rotor. Após um tempo, a passagem para outro estágio, ponto 1, ou seja, esse ponto aqui, a passagem para o outro estágio, com a eliminação do conjunto R3, ou seja, de resistência 3. Aqui no início, tínhamos a resistência R3, R2 mais R1 lá conectadas, né, às bobinas do rotor deste motor. Então, houve a passagem aqui nesse ponto. Então, esse ponto é escolhido como? Nesse caso aqui, com certeza, não foi definida através de um sensor ou algum estimador inteligente para aproveitar o máximo de torque de cada uma das curvas, né? Porque se fosse, a passagem deveria ocorrer aqui para aproveitar, né? Claro, esse ponto, essa curva aqui toda, né? Onde o conjugado é máximo. Mas aqui, de forma empírica talvez, ou analisando as melhores respostas, né, da aceleração do motor para atingir aí a velocidade máxima, então talvez foi assim que foram definidos os pontos 1, 2 e 3. Então há uma elevação de conjugado e o motor continua acelerando, de modo já descrito em termos de velocidade e conjugado. Então aqui foi o ponto 1. Depois, claro, ele vai passar aqui para o ponto 2, para aí muda de curva, né, de conjugado. No ponto 2 vai mudar para essa curva aqui. Então, nesse segundo trecho fica R2 e R1, e para o terceiro trecho aqui fica R1 apenas, né, com a resistência do rotor. E no final sai todas as resistências. Então migra, né, o torque migra para essa última curva aqui, que é a curva, né, nominal do motor sem nenhuma resistência. Então assim ocorre, né, a transição entre cada curva de conjugado em razão da alteração das resistências do rotor deste tipo de motor. Então, continuando aqui, no ponto 2, a passagem para outro estágio. Como falei, no ponto 2 aqui, a passagem para outro estágio. Então, recapitulando aqui, inicia o motor, né, ou ele parte nessa curva aqui com resistência máxima, né, R3, R2 e R1. Então, a transição no ponto 1 aqui, para as resistências R2 e mais R1, mais a resistência do rotor, né, e aqui no ponto 2, como está dito ali, há essa transição. Então o motor continua acelerando e no ponto 3 aqui, né, a transição novamente, onde sai todas as resistências, né, são retiradas aí da conexão ao rotor, das bobinas do rotor. Então o motor continua acelerando novamente, né, até interceptar a curva aí de equilíbrio com a resistência de carga mecânica, né? Ou até atingir aqui 100% aproximadamente da velocidade, dependendo aí do escorregamento. Então o motor se dirige à condição de regime com torque e velocidades nominais. Analisando individualmente cada condição de resistência do rotor, o motor acelera até a condição de conjugado nominal e mantém velocidade com escorregamento proporcional à resistência inserida no rotor. Então vamos analisar agora o dimensionamento dos componentes. Como se trata de uma aplicação muito especial, sistemas que envolvem o motor de rotor bobinado normalmente vêm totalmente especificados e quase não se tem informação sobre o projeto desses sistemas.
O que faremos a seguir é utilizar alguns conhecimentos de máquinas elétricas com o objetivo de obter as correntes aproximadas envolvidas no motor e apresentar um possível método de especificação dos componentes de um sistema de aceleração rotórica. As recomendações dos fabricantes do motor e dos componentes substituem qualquer aproximação realizada. Um fundamento importante é o conceito de resistência-unidade, que é o valor teórico de resistência por fase a ser inserida no rotor para obter, com o rotor bloqueado, ou seja, quando o motor vai partir, né, situação em que ele está partindo, o torque ou conjugado nominal do motor, ou seja, o conjugado aí máximo possível, né? Considerando um motor de 0,25 HP, corrente de rotor IR igual a 2 A, temos. Então, essa resistência pode ser calculada como sendo a potência em watt dividido por IR ao quadrado vezes 3. Então, substituindo os valores, a potência de 0,25 HP vezes 746 watts cada HP, dividido por 2 amperes ao quadrado vezes 3, vamos obter uma resistência de 15,54 ohms, ou aproximadamente 16 ohms aqui. Então, essa é a resistência que podemos, né, inserir para obter o conjugado máximo para a velocidade zero do rotor, ou seja, quando ele está bloqueado. O valor máximo de resistência por fase será 16 ohms, sendo os outros valores dentro desse método calculados a partir do escorregamento desejado. Vamos estabelecer a relação entre as resistências inseridas e o escorregamento produzido. Considerando o escorregamento proporcional à resistência do rotor, um motor de 4 polos, com resistência do rotor igual a 0,3 ohm e escorregamento igual a 2%. Então, fazendo as contas, aqui a velocidade síncrona de 1800 RPM, menos 2% de escorregamento, vamos obter a velocidade nominal de 1764 RPM. Acrescentando uma resistência de 0,7 ohm ao rotor, totalizando então 1 ohm, e utilizando a regra de 3, se fosse, né, uma propriedade linear, o escorregamento passa a ser de aproximadamente 6,7%. Então, 0,3 dividido por 1 é igual a 2% dividido por x. Então, vamos obter aqui o valor de 6,7% de escorregamento. Ou seja, fazendo a conta, se a velocidade for 1800 RPM, velocidade síncrona, menos 6,7%, vamos obter aqui uma velocidade de equilíbrio aí de 1679 RPM. Então, o escorregamento aqui, S, pode ser calculado como velocidade do campo girante, que é a velocidade síncrona, menos a velocidade em RPM, dividido pela velocidade do campo girante, vezes 100%. Além da velocidade ou escorregamento, outro ponto importante são o torque e os picos de corrente na partida e na passagem dos estágios de velocidade. Porém, mantendo o valor de resistência inserido abaixo da resistência unidade, teoricamente não há problemas. A corrente nominal do motor serve para o dimensionamento do contator principal do circuito, o que leva a alimentação ao motor. Os contatores que retiram conjuntos de resistência do circuito e o contator 2, que fecha o rotor em estrela, são dimensionados pela corrente do rotor de acordo
com a condição de impedância nele, ao retirar resistências ou simplesmente pela corrente rotórica do rotor. Para isso, deve-se ter informações completas da máquina acionada, como resistência e reatância do rotor, tensão e correntes no rotor. Essas informações são obtidas com o fabricante. Vamos supor o mesmo motor trifásico com rotor de anéis de 0,25 HP, 4 polos, 1520 RPM, tensão de 220 volts, corrente do estator de 1,5 ampere, tensão do rotor de 60 volts, corrente R do rotor, corrente do rotor de 2 amperes, resistência do rotor de 4,6 ohms e reatância do rotor de 40,3 ohms. Esse motor possui um escorregamento de 15,6%, com rotor fechado em estrela. Então, para resistência igual a 4,6 ohms, temos 0,156, ou seja, 0,156, né, em PU de escorregamento. Definindo os escorregamentos nos estágios com 50%, 40% e 25%, utilizando regra de 3, temos as seguintes resistências no circuito do rotor. Para a resistência de 50%, então podemos fazer o seguinte cálculo: 4,6 vezes 0,5 dividido por 0,156, que vai dar o valor de 14,7 ohms. Ou seja, como já temos 4,6 ohms intrínseco já ao rotor, né, da resistência do rotor das próprias bobinas, então deduzimos que R1 mais R2 mais R3 é aproximadamente 10 ohms. Para a resistência de 40%, procedemos para o seguinte cálculo: 4,6 vezes 0,4 dividido por 0,156, que vai dar aproximadamente 11,8 ohms. Então, podemos deduzir que a resistência R2 mais R1 é igual a 8 ohms. Fazendo a conta agora para a resistência de 25%, procedemos da seguinte forma: 4,6 vezes 0,25 dividido por 0,156. Então, resulta no valor de 7,4 ohms. Então, podemos deduzir que aproximadamente a resistência R1 é igual a 3 ohms. Logo, os conjuntos, né, aproximados de resistência são R3 igual a 3 ohms, R2 igual a 5 ohms e R1 igual a 3 ohms. Então, podemos fazer a prova reversa, né? Então, como R1 é igual a 3 ohms, então está aqui. O de 40% é o R1 mais R2, então 5 mais 3 dá 8, o que é esse valor aqui. E, por fim, R1 mais R2 mais R3 é a soma aqui das três resistências aí do banco de resistência trifásico. Então, fica 3 mais 5, 8, mais 3, 11, que dá o valor aqui aproximadamente aqui de 10 ohms. Então, é assim que se pode, né, proceder para o cálculo aí aproximado dessas resistências. Com a tensão no rotor ER, a resistência total no rotor RR e a reatância do rotor XR, calculamos a corrente no rotor para quaisquer das condições de escorregamento estabelecidas, pois a reatância do rotor é maior que a resistência do rotor. Então, a partir dessa fórmula aqui,
podemos notar que a corrente do rotor é igual à força eletromotriz no rotor, dividido pelo módulo aqui módulo da impedância em função aqui do escorregamento aqui S. Então fica R dividido por S ao quadrado mais a reatância ao quadrado. A corrente aproximada no rotor para qualquer condição de escorregamento estabelecida é 1,2 ampere. Concluímos que, para dimensionar o contator principal, que trabalha as 3 fases, utilizamos a corrente nominal do rotor, assim como o contator do último estágio, que estará em regime permanente. Para o dimensionamento dos contatores no rotor, podemos utilizar contatores com capacidade de manobra de corrente no rotor. Os fusíveis devem ser dimensionados a partir das condições de partida do motor no primeiro estágio, geralmente 2 a 3 vezes a corrente nominal, aplicando em seguida as regras em que a corrente do fusível deve ser maior ou igual à corrente nominal vezes 1,2 e a corrente do fusível deve ser menor ou igual à corrente do fusível máximo. Esta última só para os contatores e componentes em regime permanente. Devemos reforçar que as informações e orientações fornecidas pelo fabricante são essenciais para o dimensionamento da chave. Na próxima tabela, exemplo de 440 volts, podemos observar algumas informações de motores de rotor bobinado extraídas de um catálogo de fabricantes. Esta tabela apresenta alguns parâmetros de motores de rotor bobinado. Então, as informações aqui mais relevantes são a potência, por exemplo, do motor em kW e em CV. Aqui são motores bem grandes. Aqui indica o número de polos, que são motores de 4 polos. Outra informação importante aqui é a rotação nominal em RPM, a corrente nominal do motor, e na parte que interessa ao rotor, temos aqui a tensão rotórica para cada uma dessas potências, inclusive aqui tensões elevadas, né, de 630 volts. Essas tensões aí são induzidas, provavelmente, porque é um motor de indução bobinado, né? E aqui a corrente rotórica para cada uma dessas potências de motores. Então essas são as informações mais importantes no que se refere, né, à parte rotórica, de rotação deste tipo de motor. Aqui a massa dos motores, ou seja, são motores bem pesados, até com 4 toneladas a princípio. Agora que entendemos como funciona a partir desses motores bobinados e como se pode alterar o seu modo de funcionamento através de resistências, podemos agora analisar os sistemas de partida e aceleração. Os circuitos de comando para aceleração rotórica podem se tornar uma excelente fonte de estudo, pois são várias as possibilidades, como por exemplo, aceleração manual, aceleração automática, aceleração e desaceleração automáticas, aceleração nos 2 sentidos de rotação e assim por diante. Um exemplo de aceleração manual para estudo e que pode ser adaptado ao circuito de força da atividade 18 é representado pela figura ao lado. Então vamos analisar aqui esse circuito de comando, né, que pode ser usado para controle, né, e acionamento
desse tipo de motor aí no caso. Então vamos analisar aqui. Nesse sistema o operador acelera o motor conforme primeiro pulso em S1, ou seja, na botoeira chamada S1. Ao pressionar pela primeira vez, é efetuada a partida do motor através da contatora K1, com toda a resistência inserida no rotor. No segundo pulso, ou seja, na mesma botoeira, K4 entra, reduzindo a resistência do rotor, e o motor acelera. No terceiro pulso, K3 entra e retira mais uma parcela de resistência do rotor, reduzindo nova aceleração do motor. Finalmente, no quarto pulso, o rotor é fechado em estrela por K2 e o motor atinge velocidade nominal. Lembrando que K1, K2, K3 e K4 são contatores de força. D1, D2, D3 e D4 são contatores auxiliares. S1 é a botoeira pulsadora de partida e aceleração, e S0 a botoeira desliga. Então vamos observar novamente o diagrama, né, de comandos para verificar essa sequência aí, de eventos. Para explicar o princípio de funcionamento desse circuito aqui, esse circuito aqui funciona através de pulsos aqui na botoeira S1, diversos pulsos, para acionar em sequência, né, ou retirar em sequência os diversos bancos de resistência do motor. Então fiz uma simulação que vou apresentar em seguida. Então fiz a representação desse diagrama de comandos para controle das resistências deste tipo de motor com rotor bobinado e controle da entrada ou saída dos bancos de resistências para alterar, né, o torque ou o conjugado desse tipo de motor. Então temos aqui o programa chamado CAD-Simo, que permite realizar essa simulação. Então eu fiz aqui os desenhos com os componentes disponíveis neste programa para realizar a simulação. Então podemos ver aqui uma contatora auxiliar chamada D1, aqui uma contatora efetiva, né, efetivamente contatora chamada K1, que liga o motor efetivamente. E temos aqui uma contatora auxiliar D4, que vai ajudar no processo, né, de comando, e aqui a contatora K4, que efetivamente retira, né, uma parte do banco de resistores, o primeiro banco chamado R1. E aqui a contatora auxiliar D3 também auxilia nesse processo, e aqui a contatora K3 que retira o banco de resistências R2. Aqui outra contatora auxiliar D2 e aqui a contatora K2 que efetivamente retira, né, o banco de resistores R3. Claro que curto-circuita próximo a ele, então na verdade ele retira todos, né? Na verdade ele retira ele, né, o R3 mais o R1 e o R2, e também, né, o K3 retira R1 e R2, e K4 retira apenas o R1, né, do conjunto de resistências para controle do torque. Então vamos fazer aqui a simulação para mostrar como funciona, né, esse circuito aqui, em que para alterar precisa, né, alterar as contatoras aí, precisa dar pulsos na botoeira S1, essa aqui. Então o operador manualmente que vai fazer esse controle durante a partida do motor. Então clicamos aqui, né, para iniciar a simulação. Então damos um pulso aqui em S1 e soltamos. Notamos que ao dar o pulso e soltar, né, a botoeira, verificamos que D1, né, ficou aqui energizado
e quando soltamos, né, S1, D1 deixou de estar energizado, né, que é a contatura, e seus contatos auxiliares mudaram de estado, tanto aqui, onde ele estiver, né, aqui, 13 e 14, aqui também, D1 mudou de estado aqui também, e aqui também, né, ficou aberto durante o pulso, durante o momento que clicamos, né, e aqui também. Entretanto, com esse pulso, quando ele fechou aqui, permitiu energizar K1, e o contato selo aqui manteve, né, o K1 energizado, né, aqui a contatura energizada. E ao mesmo tempo, através de K2 aqui auxiliar, 11 e 12 aqui, a numeração aqui não está necessariamente correta, porque eu não alterei aí para ficar todas as numerações corretas dos contatos. Então K2 aqui apenas os nomes, né, que estão corretos. Então aqui energiza aqui através de K1 aqui, e D4 energiza, né, nesse momento também. Então fica K1 e D4. Apenas K1 que vai, né, efetivamente alterar o estado lá da contatura, né, dos contatos, e ligar o motor, né? Então, e D4 é apenas auxiliar, ela não interfere, né, lá no banco de resistência. Quando der o próximo pulso aqui em S1, provavelmente vai ocorrer a energização de D4, de K4. Por quê? De K4 porque ao clicar, D1 vai ficar energizado de novo e vai permitir aqui a passagem de corrente aqui, né, através desse contato auxiliar de D1, e K4 vai energizar e vai ligar aqui, vai ativar o seu contato auxiliar aqui de K4 e vai manter ligado com K4, né? Então é o primeiro banco que vai sair, o banco de resistência que vai sair, que é o R1. Então vamos clicar novamente aqui, dar um pulso. Então dei um pulso, K4 energizou, e D4 também manteve energizado, só que ela não vai interferir em nenhuma das resistências, né, D4, mas com a K4 sim, e D3 aqui também energizou. Então D3 está preparado para energizar aqui K3 no próximo pulso, lá na botoeira S1, e ao mesmo tempo K4 não vai sair, vai permanecer ligado. Vamos ver, vamos dar outro pulso. Aí demos outro pulso, K4 permaneceu ligado, não precisaria necessariamente, mas permaneceu, porque o curto-circuito, quando ele avança em direção às bobinas do rotor, já tem o efeito necessário, né? Não precisa fazer vários curtos-circuitos ao longo, né, dos bancos de resistência. Então observamos agora que K3 também entrou em curto-circuito lá, né, causou um curto-circuito lá, de forma que são retirados os bancos, né, de resistência R1 e R2. Agora mais um pulso vai ativar o K2, né, no próximo pulso, e todo o banco de resistência, né, todas as resistências vão estar fora. Então dei mais um pulso, aí o K2 agora entrou, e todas as resistências ficaram na configuração lá na topologia, ficaram fora da resistência em série, né? Então a resistência ficou própria mesmo das resistências das próprias bobinas, né, do rotor. As outras contaturas saíram nesse momento, mas elas não fazem efeito, né, porque são curtos-circuitos redundantes, né, que não vão fazer efeito, porque o curto-circuito causado por K2 lá no banco de resistência, na frente do banco de resistência R3, já elimina, né, todas as resistências à frente. Então podemos reiniciar clicando em S0, né? Aí parou tudo, né? Parou inclusive o motor. Então é assim que eu fiz a simulação. Vamos analisar a atividade 18. Sistema de partida por aceleração rotórica. Nesta atividade é observado o comportamento do motor desde a partida até a condição de funcionamento normal, pela medição da corrente de partida
corrente nominal nos estágios, corrente na passagem de estágios e velocidade do motor. Não são observados aspectos relativos ao conjugado, pois o objetivo é o sistema de força e controle e sua funcionalidade quanto às necessidades desse sistema. Então, temos aqui o diagrama de acionamentos desse banco de resistências acionados agora automaticamente. Então, temos do lado esquerdo o banco de resistências aqui, o motor que está sendo acionado a partir da contatora K1. Temos aqui do lado direito o diagrama de comandos ou de controle. Então, nesse caso aqui, a partida se dá, né, de forma automática, as diversas etapas de retirada das resistências, né, do banco de resistência, retiradas, né, o seu efeito elétrico. Então, primeiramente, pressiona-se aqui S1, aqui a botoeira S1, então, ao pressionar S1, fica energizado aqui até K1, a qual, né, tem um contato selo, que está aqui. Então, esse contato selo fecha, né, 13 e 14. Então, o contador de tempo aqui também, o relé temporizador, também energiza o DT1. Então, como ele fica energizado, então inicia a contagem de tempo. Então, nesse instante, o motor parte, né, passando por aqui, né, e ligando. E claro, o motor está com toda a resistência aqui em sua bobina, né, em suas bobinas do rotor. Por quê? Porque nenhuma das contatoras está acionada, então não tem nenhum curto-circuito aqui. E o efeito de R3, R2 e R1, né, acontece. Então os efeitos são contabilizados. Depois de ter corrido o tempo, o temporizador fecha aqui o contato aqui 17 e 18. Então energiza K4 aqui. E ao mesmo tempo energiza o temporizador DT2, que inicia uma nova contagem de tempo. Então aqui então fica ligado aqui, fica, né, os contatos fechados, os contatos de K4 aqui ficam fechados, então causa um curto-circuito aqui nesse ponto. Então o banco de resistência R1 é retirado, né? Então ele não tem efeito mais sobre as bobinas do rotor. Depois de decorrido, né, agora o tempo, decorrido o tempo referente à contagem do DT2, então ele fecha esse contato aqui. Ele fecha esse contato, vamos mudar de cor aqui. Então ele fecha esse contato aqui, 17 e 18, né, DT2, e energiza K3. Ao energizar K3, energiza também o DT3, que inicia uma nova contagem de tempo desse temporizador DT3. Então K3 causa um curto-circuito aqui, né, nesse ponto. Então é retirado também o R2, a resistência R2, o banco de resistência trifásica é retirado também R2 e fica apenas a resistência R3. E assim o torque, como vimos, a curva de torque vai deslocando, né, acompanhando o pico do torque, vai acompanhando o aumento da velocidade do motor, né? Então esse tempo tem que ser ajustado para que tente acertar, né, no momento em que a curva de torque de cada um desses bancos de resistor leve a um torque maior do que a curva anterior, né? Esse é o objetivo. Depois de contado o tempo, depois de contado o tempo de DT3, então ele fecha o contato aqui, 17 e 18 do DT3, e energiza aqui K2. K2 e K2, claro, tem o selo aqui para manter fechado. Então, ao energizar K2, então
cria um curto-circuito aqui, depois, antes da resistência R3, do banco R3, então o R3 sai. Então, saindo o banco R3, a partir do momento que a contatora K2 é acionada, então o motor desloca para o pico de torque, né, nominal dele. Então o motor já deve estar próximo à velocidade nominal, né? É claro que aqui do lado direito aqui são mostrados os estados, né, de funcionamento através desses sinaleiros aqui. Então esses sinaleiros vão monitorar aqui a contatora K1 para indicar se o motor está pronto para partir ou não. Aqui a contatora K1 também, o outro contato da contatora K1, o contato aberto, que então indica que está ligado ou não. E aqui monitora o relé de sobrecarga, um contato auxiliar do relé de sobrecarga para indicar o normalmente aberto, né? Esse aqui é o normalmente fechado, que está no próprio circuito, para indicar se houve uma sobrecarga ou não do motor. Então, essa aí é a explicação simplificada, né? Como pode ser feita de forma automática, sem precisar do operador ficar fazendo pulsos lá na botoeira, como vimos no exemplo, né, anterior. Então vamos descrever essa atividade, o funcionamento, né? Vamos descrever de forma simplificada, né? Apenas para recapitular de memória. Então, como vimos, ao pulsionar S1, energiza-se K1. E lembre-se que K1 é a contatora que liga o motor diretamente. E o relé temporizador DT1, que inicia a contagem de tempo para passar para o próximo estágio, né? Para retirar o primeiro banco de resistência das resistências conectadas às bobinas do rotor. O motor então parte com torque elevado, que é o objetivo, né? E velocidade reduzida, e todo o conjunto de resistência está inserido no rotor, ou seja, todos estão fazendo efeito, né? E fazendo com que o torque se desloque para uma velocidade bem baixa, né? O torque máximo, a curva de torque. É um truque de engenharia. Então, há uma mudança de estágio. Qual mudança? Decorrido o tempo ajustado em DT1, este energiza K4 e então D2 também, que passa a contar o tempo para o próximo estágio. Há um aumento de velocidade no motor nesse momento. E claro, a curva de torque se desloca para uma velocidade maior. O que é o objetivo, né? Para manter o motor sempre em um torque elevado, né? Para ter o máximo de eficiência possível no seu arranque, né? Até ele chegar em velocidade nominal. Decorrido o tempo ajustado em DT2, ou seja, o temporizador 2, este energiza K3 e DT3, que passa a contar o tempo para o último estágio. Há um novo aumento de velocidade no motor. Após o tempo ajustado em DT3, este energiza K2, que sela e desenergiza os demais contatores pelo desligamento de DT1. Parada do motor. A parada do motor é efetuada pressionando a botoeira S0. Existe também a parada por defeito, como vimos para outros métodos de partida de motores. Então, o motor pode parar por um problema de sobrecarga, já que o relé térmico desliga o circuito de comando ou se um dos fusíveis de comando queimar. Então, vamos analisar mais uma atividade, atividade 19. Sistema de partida por aceleração rotórica com reversão. Foi incluída nesta atividade a possibilidade de aceleração rotórica nos dois sentidos de rotação do motor. A recomendação, como sempre, é esperar a parada completa do motor para uma inversão de rotação, evitando picos de corrente desnecessários.
Temos aqui então o diagrama dessa atividade, que é a aceleração rotórica com reversão. Nesse diagrama aqui da esquerda temos o diagrama de força, onde temos aqui nessa parte o banco de resistências e aqui o motor a ser acionado. Esse banco de resistência é conectado ao rotor através das escovas, né, deslizantes lá, os anéis deslizantes, escovas de carvão. E aqui temos um conjunto de contatoras, né, duas contatoras, K1 e K2. Dependendo do acionamento, K1 vai fazer o motor girar em um sentido, por exemplo, sentido horário, e K2 no sentido, por exemplo, anti-horário. E aqui no lado direito temos aqui o diagrama de comandos para realizar essa partida, né, que tem a possibilidade de efetuar a reversão. Então a diferença é muito pequena. Então inicialmente é a mesma coisa do circuito anterior. A pequena diferença é que vamos ter duas botoeiras, S1 aqui e S2 bem aqui. Então no primeiro passo podemos acionar S1 por aqui e vai energizar K1. Se energizar K1, vai ter aqui, claro, o selo, contato selo, e a diferença vai estar aqui nessa posição, os dois contatos auxiliares de K2 e K1. Então a sequência pode ser a sequência de alteração, né? Pode ser iniciada, tanto faz pressionando K1 ou K2, ou seja, para girar em um sentido para a direita ou para a esquerda, porque aqui temos, né, dois contatos auxiliares em paralelo. Então, para iniciar o temporizador aqui embaixo, que inicia todo o processo de retirada de cada conjunto de resistências, né, em sequência. Então, note que se for pressionado K1, vai iniciar por aqui, né, o temporizador, através desse contato da direita auxiliar, né, aqui 43, 44. Entretanto, se for iniciado aqui, e claro, ao mesmo tempo, quando se clica, né, se inicia através de S1, o K1 é energizado, então ele impossibilita aqui a entrada de K2, para não ocorrer, né, uma reversão forçada. De qualquer forma, podemos notar que caso seja clicado, né, no estado inicial K2, ou seja, através de S2 aqui, da botoeira S2, então vai energizar aqui K2 e aqui também, né, o selo, e o resto da sequência de comando vai acontecer por aqui nesse contato auxiliar de K2, né, o 43, e então a sequência de comando continua, porque não vai depender do sentido, né, de rotação. O banco de resistência não afeta o sentido de rotação, apenas aqui, né, se passar através de K1, rotaciona por um lado, mas se passar por K2 por aqui, vai ocorrer, né, uma inversão de duas fases, né, inversão de duas fases, e no caso o motor vai girar para o outro lado, né? Mas isso ocorre logo no início da partida. A sequência é da mesma forma, né? E muda aqui apenas em paralelo aqui que se coloca, né, dois contatos auxiliares K1 e K2 para indicar que está ligado, né? Tanto faz iniciar, né, a partida através de S1 ou por S2, o motor vai estar ligado girando para a direita ou pela esquerda. Então não vai mudar, né, esse estado, essa evidência. Exercícios propostos. Número 1. Faça uma descrição completa do funcionamento, função de todos os contatos nos circuitos de controle do sistema de partida com aceleração rotórica. Número 2. Com relação à atividade 18, descreva o que ocorre no circuito de comando e o resultado no circuito de força mediante as seguintes falhas. Letra A.
falha no contato auxiliar da contadora K2, o contato auxiliar 2122 não abre. Letra B, falha no contato auxiliar do temporizador DT2, contato auxiliar 1718, este não fecha. Letra C, falha no contato auxiliar da contadora K2 em seus contatos auxiliares ou no contato auxiliar 4344, este não fecha. Questão 3. Com relação à atividade 19, descreva o que ocorre no circuito de comando e o resultado no circuito de força mediante as seguintes falhas. Letra A. Falha no contato auxiliar da contadora K3, contato de número 1314, este não fecha. Letra B. Falha na bobina do temporizador DT2, a qual está inoperante. Letra C. Falha no contato auxiliar da contadora K3, contato auxiliar 2122, este não abre. 4. Projetos. Letra A. Refaça o desenho de comando da atividade 19, acrescentando o circuito de tempo de parada para reversão e sinalização para os estágios de aceleração. Letra B. Desenhe um sistema de aceleração e desaceleração para motor de rotor bobinado com base no circuito da atividade 18.